Um padre escondeu uma hóstia consagrada dentro de uma igreja medieval. Anos depois, quando ela foi encontrada, já não parecia mais pão. O que aconteceu naquele lugar aterrorizou a cidade inteira, e mais de 800 anos depois, ninguém conseguiu explicar completamente o fenômeno. Esta é a história do milagre eucarístico de Augsburg. Um caso tão perturbador que transformou uma simples igreja medieval em um dos maiores centros de peregrinação da Alemanha. Antes de continuarmos, inscreva-se agora no canal Signa et Prodigia. Cada inscrição, compartilhamento e comentário ajudam diretamente este apostolado. Digitá-la levará a história dos santos e dos milagres eucarísticos para mais pessoas ao redor do mundo. Alemanha. Final do século XII, a cidade de Augsburg era um dos centros religiosos mais importantes do Sacro Império Romano Germânico. As ruas estreitas eram iluminadas por tochas. O cheiro de madeira úmida e incenso impregnava o ar. Sinos ecoavam pelas muralhas de pedra. Naquele tempo, a Eucaristia era tratada com temor absoluto. As pessoas acreditavam que o próprio Cristo estava presente na hóstia, consagrada, não como símbolo, mas literalmente presente. Foi exatamente por isso que o que aconteceu em Augsburg provocou tanto medo. Tudo começou dentro de uma pequena igreja medieval. O nome do sacerdote responsável nunca foi preservado pela história, mas o que ele fez jamais seria esquecido. Por razões que até hoje permanecem incertas, o padre retirou uma hóstia consagrada do sacrário. Talvez por medo de profanação, talvez por negligência, talvez por um erro impulsivo que jamais imaginou ganhar consequências tão grandes. Em vez de manter a Eucaristia no altar, ele a escondeu, longe dos olhos dos fiéis. Alguns relatos antigos dizem que a hóstia foi colocada atrás de uma parede de madeira. Outros afirmam que ela permaneceu esquecida dentro de um compartimento oculto da igreja. Mas existe um detalhe em comum em todas as versões. O sacerdote acreditava que ninguém descobriria e, por um longo tempo, ninguém descobriu. Dias passaram, depois semanas, talvez meses. A igreja continuava funcionando. Normalmente missas eram celebradas, velas queimavam, silenciosamente orações ecoavam pelos corredores escuros. Enquanto isso, a hóstia permanecia escondida, sozinha, esquecida, até que algo começou a acontecer. Não, existe um relato exato sobre o primeiro sinal, mas os documentos antigos descrevem que pessoas começaram a perceber algo estranho dentro da igreja. Alguns falavam sobre um odor incomum. Outros mencionavam uma sensação perturbadora ao se aproximar de determinada área do templo, como se algo estivesse errado. Então veio a descoberta. Quando finalmente encontraram a hóstia escondida, ela já não parecia mais pão. O objeto branco e simples que havia sido colocado ali estava completamente alterado. Segundo os relatos preservados pela tradição da igreja, a hóstia apresentava uma aparência semelhante à carne humana, escurecida, irregular, quase orgânica, e em algumas partes havia sinais semelhantes a sangue. O choque foi imediato. Ninguém conseguia compreender o que estava vendo. O sacerdote, que havia escondido a hóstia, ficou aterrorizado. O que deveria permanecer em segredo agora estava diante de todos. E quanto mais as pessoas observavam, mais impossível aquilo parecia. Na mentalidade medieval, aquilo não era apenas um fenômeno estranho. Era um aviso, um sinal divino. A notícia começou a atravessar Augsburg rapidamente. Moradores se aglomeravam diante da igreja. Sacerdotes eram chamados às pressas. Rumores se espalhavam pelas tavernas e pelas ruas de pedra. Diziam que o corpo de Cristo havia se manifestado. Mas a igreja precisava ter certeza. E então começou a investigação. Bispos e autoridades eclesiásticas foram convocados para examinar a hóstia. O clima dentro da igreja era pesado. Velas iluminavam o altar em silêncio absoluto, enquanto membros do clero observavam atentamente o fenômeno. Responsabilidade era enorme, porque se aquilo fosse verdadeiro, mudaria a história da cidade. Mas se fosse fraude, poderia destruir a fé de milhares de pessoas. Os relatos descrevem que a análise durou
Dias, o bispo de Augsburg, ouviu testemunhas e investigou o local, interrogou o sacerdote e então tomou uma decisão histórica. O fenômeno seria reconhecido oficialmente como um milagre eucarístico. Notícia provocou comoção imediata. Peregrinos começaram a viajar de regiões distantes da Alemanha para ver a hóstia milagrosa. Alguns caminhavam durante semanas, outros chegavam carregando doentes, esperando presenciar algo sobrenatural. A igreja rapidamente se tornou um centro de devoção, mas o mais estranho é que o fenômeno não terminou ali. Os relatos afirmam que a hóstia permaneceu preservada de maneira incomum ao longo dos anos. Enquanto o pão comum se deteriora rapidamente, a relíquia resistia ao tempo. Séculos começaram a passar, impérios caíram, guerras devastaram a Europa, reinos desapareceram, e mesmo assim, a hóstia continuava existindo, guardada cuidadosamente pela igreja, protegida. Como um dos maiores tesouros espirituais de Augsburg, o impacto do milagre cresceu tanto que uma capela especial foi construída para preservar a relíquia. A chamada Capela do Santo Sepulcro se tornou símbolo da cidade. Peregrinos enchiam o local diariamente. Muitos relatavam experiências inexplicáveis diante da hóstia. Conversões, curas, momentos de profundo impacto espiritual, mas talvez o aspecto mais desconfortável dessa história seja outro. Tudo começou com negligência, com um homem acreditando que poderia esconder o sagrado sem consequências. E foi justamente ali, no abandono, no esquecimento, longe do altar, que algo impossível começou. Séculos depois, outros milagres eucarísticos surgiriam pelo mundo lanciano, Bolsena, Santarém. Casos onde a Eucaristia parecia desafiar novamente as leis naturais. E existe um detalhe curioso que conecta muitos desses fenômenos. Em diferentes análises modernas realizadas em milagres reconhecidos pela Igreja, o sangue encontrado frequentemente pertence ao tipo AB, o mesmo tipo presente no sudário de Turim. Coincidência? Para muitos, não, foi exatamente esse tipo de história que fascinou um jovem chamado Carlo Acutis. Décadas antes de morrer aos 15 anos, Carlo passou anos catalogando milagres eucarísticos do mundo inteiro. Ele acreditava que casos como Augsburg não eram apenas lendas antigas, eram sinais deixados ao longo da história, tentativas de despertar um mundo cada vez mais indiferente ao sagrado. Talvez seja isso que torna Augsburg tão perturbador até hoje, porque o milagre não nasceu em um contexto de santidade heróica, nasceu de um erro, de uma negligência escondida dentro de uma igreja silenciosa, e mesmo assim, séculos depois, o caso continua vivo. Ainda hoje, milhares de pessoas visitam Augsburg para conhecer a história da hóstia transformada. Alguns chegam por curiosidade histórica, outros por fé. E muitos saem do local carregando a mesma pergunta: que exatamente aconteceu naquela igreja medieval? Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna ignorar a força dessas histórias. O milagre eucarístico de Augsburg atravessou guerras, incêndios, invasões e séculos de ceticismo e continua existindo, silencioso, esperando cada nova geração decidir no que acredita. Se este vídeo fez você refletir, ajude o canal Signet Prodigia a continuar este apostolado digital. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e envie esta história para alguém que precisa conhecer os milagres eucarísticos. Por quê? Cada compartilhamento ajuda a levar essas histórias para mais pessoas ao redor do mundo. Da próxima vez que você entrar em uma igreja vazia, lembre-se de Augsburg.